Sejam todos muito mais do que bem-vindos aqui neste canal. Eu sou Eliane Marzoni, é um prazer imenso ter você aqui comigo. No conteúdo de hoje, nós vamos ter um pouquinho de rotina aqui, certo? E também vamos ter uma parte muito interessante falando sobre honra. Como é que a gente pode ser honrado por Deus? Quem não gostaria de ser honrado por Deus? Então, se você quer saber essa e muito mais coisas, não sai daí não. Mas não esquece de deixar aquele seu joinha, tá bom, gente? Porque isso ajuda muito o canal. Quando você esquece o joinha, meu filho, aí o YouTube não manda, né, notificação e fica toda aquela, sabe, aquele processo, né, difícil. Essa base é muito boa porque ela é de alta cobertura, ela disfarça bem olheiras, qualquer tipo de manchinha que você tenha, né? Eu tenho muita pinta por causa do sol também. E aí você dá aquelas batidinhas com a esponja para dar uma espalhada, ficar mais natural possível, né? Vou passar um brilhinho na boca. Rosinha brasileira, que é muito bom. Esse é um blush que ninguém merece ficar pálido o dia todo, né? É um blushzinho. Na real, isso aqui não é bem um blush, sabe? Mas ele fica rosa na minha pele. Eu não posso, porque na minha pele ele fica rosa. Vou dar uma carinha de saúde. Sem chinelar muito a cara. A gente chinela a cara, já viu, né? Pesquisa da cara. Bom. Juntinho. Acho que tá bom. Tá bom. Entre mortos e feridos tá ótimo. Ok, né? Aí, ó. Pronta pra começar o dia. Né? Passar um perfuminho. Damos público. Aqui.
A proposta do dia. Ok. Do outro lado também, que eu gosto de botar brinco grande, às vezes, né? Não é toda hora. Durante o dia, acho que levar isso aqui mais discretinho, né? Prontinho. E aí, pra fechar um pouco mais o look, né? Vou passar esse perfume aqui, que é da Natura, né? Ó, da Natura Elia. Ele tem um cheirinho de uva, sabe? Uma coisinha assim gostosa. Aí a gente passa um pouquinho. Pronto. Estamos aí. Preparados para viver mais esse dia que Deus tão generosamente nos concedeu. Tá bom? Pois é, Brasil, então vou pendurar minha roupinha aqui, que já tá me esperando. E aí já vamos fazer um vídeo para vocês, tá bom? E é isso aí. Aqui tá morceguinho no material de construção aqui. Não é não, morceguinho? Vai, sai, faz. Ui, vai cair aí, maluco. Eita, nós. Vai, sai, Brasil, vai, sai. Aí. Morceguinho. Então, vamos ao que interessa. Como ser honrado por Deus. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Provérbios 15:33. Quem tem um coração humilde tem tudo, pois a humildade, né, ela é dela que fluem as fontes da vida. Jesus não fala que ele é manso e humilde e que nós temos que fazer como ele deixa esses exemplos para nós, né? Então, o fato é que uma pessoa curada cura outras pessoas também, e uma pessoa ferida, ela vai ferir outras pessoas, ela não se importa, ela vai passar como um tanque de guerra em cima das outras pessoas. E aí nós temos um grande exemplo de uma pessoa que foi muito ferida, que foi José do Egito. José do Egito, ele era preferido, né, pelo pai, por Jacó, filho, né, do grande amor da vida dele, a Raquel. Então, o que vai acontecer? Eu sou José, filho de Jacó e Raquel. Minha história é uma jornada de adversidades, superação e fé inabalável. Desde a minha infância, fui o filho preferido de meu pai, o que infelizmente causou ciúmes e ressentimento em meus irmãos. Eles me venderam como escravo, uma experiência que poderia ter quebrado muitos, mas eu escolhi manter minha fé e integridade. Fui levado para o Egito, onde fui vendido para Potifar, um oficial do faraó. Mesmo em meio à adversidade, eu prosperava, pois o Senhor estava comigo. No entanto, enfrentei mais provações quando fui falsamente acusado e preso. Mas mesmo na prisão, eu me destacava, e o Senhor continuava comigo. Durante esse tempo, descobri que tinha a habilidade divina de interpretar sonhos. Essa habilidade chamou a atenção do faraó, que estava perturbado por sonhos que ninguém conseguia interpretar. Fui chamado à presença do faraó e, com a ajuda de Deus, interpretei seus sonhos, prevendo 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. Impressionado, o faraó me promoveu a governador do Egito. Usei minha posição para implementar um plano de armazenamento de grãos durante os anos de abundância, o que salvou o Egito e muitas outras nações durante os anos de fome. Minha história é um testemunho da importância da resiliência, da fé e da integridade. Mostra que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, podemos encontrar esperança e propósito. E, acima de tudo, minha história é um lembrete do amor e da providência de Deus, mesmo nos momentos mais sombrios. Ele deixou um legado para muitas gerações, tanto que até hoje nós vemos a história de José e podemos nos inspirar nela também, graças a um coração manso e humilde. Ele chegou muito mais longe do que a gente possa imaginar. Então, na cultura que a gente tem hoje, né, você ser humilde parece que você está sendo trouxa, né? Ah, é lá o trouxa, está sendo humilde, né? Muito pelo contrário, as pessoas humildes, elas são honradas. Os humildes e mansos de coração, né? E aí, José não deixou apenas uma herança ao seu povo, mas um legado de honra a Deus. Olhando para a vida de José, entendo que homens e mulheres de coração humilde são capazes de marcar toda uma geração. Ao final do livro de Gênesis, vamos ver José falar com seus irmãos que o traíram, que Deus havia transformado em bem, olha só que tapa na cara, em bem todo o mal que eles fizeram para ele, né? Para que a vida de muitas pessoas fosse salva. Aprendo que a atitude de José aponta para Jesus, que nos perdoou, que subiu naquela cruz do Calvário, sem que nós merecêssemos, né? Se fez maldito, porque tudo, gente, tudo recaiu sobre ele, os meus pecados, os seus pecados. E cada vez que a gente comete um pecado, tendo consciência do que está fazendo de errado, nós colocamos mais uma estaca, né, nas mãos de Jesus. Já pensou nisso?
Nós crucificamos Jesus de novo cada vez que a gente faz uma coisa que sabe que não agrada a Deus, que o entristece, né? Cada vez que nós fazemos isso, nós estamos crucificando novamente o nosso Senhor. E não pense que as consequências não vêm, porque as consequências elas vêm mais dia ou menos dia. Por quê? Tudo que nós fazemos, mais tarde vai virar o quê? Um banquete de consequências. As consequências do que, né? E aí as pessoas não conseguem entender que elas provocaram aquilo e por isso elas estão passando pelas consequências dos atos que fizeram. E aí vem aquela vitimização. E aqui você não vê em nenhum momento José se vitimizando. José colocando a culpa em Deus. José colocando a culpa nos irmãos por tudo. Não, pelo contrário, ele conseguiu entender que todo o mal que fizeram para ele foi transformado em bem. E ele ainda conseguiu salvar muitas vidas. Porque ao guardar aquela provisão, né, para os 7 anos seguintes, muita gente acabou se beneficiando. Não só o Egito, como todos ao redor do Egito que vinham de longe buscar mantimento, né? Isso é muito importante, né? Então, aprendo que a atitude de José aponta para Jesus. E por meio deste ato de amor, somos perdoados dos nossos pecados e podemos nos aproximar do Pai. Então, a única maneira de a gente se achegar a Deus, o que é? Através de Jesus Cristo. Ele é o mediador. Não tem outro mediador, sabe? Não existe, não tem santo, não tem nada que vai mediar. O único que é mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, porque ele pagou um alto preço por isso. Ele não precisava, mas ele pagou. Era a redenção do homem pelo pecado cometido ali no Éden, né? Isso é muito, muito precioso. Se a gente conseguir entender a grandeza do ato de Jesus Cristo, nós todos os dias vamos assim nos prostrar aos pés de Deus e agradecer. Então, sem Deus, nós não somos nada. A própria palavra diz o seguinte, sem Deus nada conseguimos fazer. Sem Ele, né? Nada podeis fazer. Né? Sem Ele, nada podeis fazer. E que nós temos que ser gratos, né? E todas as nossas conquistas, tudo nós devemos a Deus. É Deus que quer nos honrar. Mas para que Ele possa nos honrar, nós precisamos dar lugar no nosso coração, né? Para a humildade. A humildade também é de reconhecer que a gente erra, que a gente é falho, que nós não precisamos de Deus para tudo. Então, o nosso coração, ele é curado. Ele vem a ser curado através disso, das nossas mágoas, dos nossos temores, das nossas inquietações, da nossa ansiedade. Tudo isso faz parte dessa miscelânea, né? Da raiva que você sente aí de repente. Então, assim, curando o nosso coração, nós nos aproximamos mais ainda do Senhor. E Ele tem grandes coisas para nós, né? Ele vai nos honrar com tudo que Ele tem preparado para você. Então, assim, a humildade é a base sólida para uma grande construção. Para que haja uma grande construção, precisa-se ter uma base sólida, né? E essa base sólida, o que é? Jesus. Deixa Jesus entrar no seu coração. Perdoe, né? Perdoe aqueles que te ofenderam, aqueles que te enganaram. Enfim, perdoe essas pessoas. E aí você não carrega mais com você a mágoa nem nada. Quando você olhar para essa pessoa que tanto lhe fez mal, como aconteceu aí com os irmãos de José, você vai entender que aquele mal, né? Ajudou você a se superar e você vai conseguir, né? Não só a se ajudar, como ajudar outras pessoas também através da palavra de Deus, tá certo? Então, assim, vingança, essas coisas aí são coisas muito pequenas, elas pertencem realmente a Deus, né? Então, vamos nos focar mais em agradar a Deus, né? Do que qualquer outra coisa, né? Para Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, tá ok? Então, deixo para vocês aí um abraço e diz para mim aí o que você achou, né? Dessa nosso papinho de hoje, diz para mim. Não esquece de botar aí nos comentários, tá bom? E o like também, se você esqueceu na entrada, né? Não esquece o seu like agora na saída, tá bom? Deixo pra vocês um forte abraço de todo o coração. Às varoas, aquele beijo. E aos varões, a paz do Senhor. E até a próxima, se Ele permitir. Tá ok? Tchau.